Já é uma pregação, né? Só confirmou, gente, a pregação. Eu estava dando risada ali no banco. Falei, Senhor, como você é maravilhoso. A paz, igreja. Gente, como Deus é maravilhoso. Essa pregação para mim foi no dia que o Rodrigo pregou. Interessante, ele estava aqui e eu estava lá no banco e aí a semana inteira eu orei e não vinha a palavra, não vinha. E no dia que o Rodrigo pregou, veio a palavra. Então foi muito interessante. E agora só se confirmou. Eu não vou pregar Efésios 6, mas é tudo que o Senhor falou comigo. Maravilhoso, Jesus. Você é maravilhoso, você surpreende em todos os instantes. Então vamos ler Atos 27. Propósitos e jornadas. Aqui na palavra de Deus, o que eu observo bastante é que a nossa mente, ela é difícil. Para nós que conhecemos a palavra de Deus, nós ainda conseguimos nos direcionar. Mas eu fiquei esses dias numa fila da escola do Miguel e eu via pessoas cristãs, pessoas conhecedoras da palavra, falando mal da igreja deles, atrás de mim. E eu sou muito de falar, gente, eu sou muito cri-cri. Eu falo. Mas aquele dia o Senhor falou, não fala nada. E aquele negócio vinha, eu queria falar, dá vontade de esbofetear a irmã e o irmão que estava atrás de mim falando mal da igreja deles. E eu fiquei, aí o Senhor falou, observa, só ouve, observa. Eu falei, Senhor, fiquei só observando aqueles dois irmãos falando mal da igreja, do pastor, da irmã que sentou, da irmã que foi. E eu falei, Senhor, o que você quer falar para mim? E eu querendo falar para os dois, cala a boca, toma vergonha na sua cara que você foi sujo para a igreja e agora que você está limpinho, metade limpinho, você está querendo falar mal do pastor da igreja. E eu fiquei assim, e eu não falei nada, fui engolindo, até chegar na minha vez na fila. E eles iam murmurando atrás de mim, porque o pastor tinha que fazer assim, fazer assado. E eu fiquei, meu Deus, a nossa mente, tem que ser cuidada pelo Espírito Santo. Porque, observa bem, o mundo hoje, a mente do ser humano está muito, gente, complicada. Já se vê pelas doenças atuais, que é a depressão, que é uma doença da mente. A ansiedade é uma doença da mente. Todas as doenças hoje, ela foca na mente, na nossa mente. E aí eu fui observando e eu fiquei olhando, eu falei, Senhor, como pode a nossa mente ser tão direcionada, às vezes, para as coisas erradas? E aqui em Paulo, nesse trechinho, eu vou só resumir um pedaço. Paulo estava preso, mais interessante, Paulo estava preso, aprisionado, gente, preso. Agora você vai. Eu fui para as minhas lutas diárias, presa, sem poder sair. E Paulo, mesmo assim, ele fez o quê? Ele levou o evangelho. Ele falava da palavra. Ele era um homem preso, mas era um homem livre de alma. Ele era um homem livre de mente. Mesmo que Deus pegou Paulo, um homem que perseguia a igreja, um homem que perseguiu a igreja, que matou, que perseguiu, ele se transformou no perseguidor. Um cara que virou ser perseguido por amor ao evangelho. Um perseguidor se transformou em perseguido por amor ao evangelho. E aí eu falei, Senhor, como é maravilhoso. Aqui no dia 27/1, Paulo já sabia que ele ia ser enviado para Roma. Mas esse trajeto entre ele chegar em Roma e aonde ele estava preso, havia um percurso. Agora põe a sua vida nesse percurso. Põe a sua luta diária nesse percurso. Você sabe que você tem que chegar em tal lugar, mas você não sabe esse trajeto até você chegar nesse lugar. Há muitas vezes a gente tem nossa mente nos engana achando que a gente vai pular fases da vida. Não pulamos. Deus fez com que Paulo vivenciasse todas as lutas, as aflições, preso por amor ao evangelho, mas livre de alma. Ele era um homem livre na mente. Porque aqui fala assim: quando se determinou que navegasse para a Itália, entregasse Paulo e alguns outros presos, oficial com o nome Júlio, da corte Augusta.
No 2. E embarcou em um navio de Adramítio, que estava prestes a navegar em demanda aos portos da costa da Ásia, fazendo-nos ao mar, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônia. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, permitiu ir ver os amigos. Gente, o homem está preso. Como que alguém, se não foi o Espírito Santo de Deus que tocou no coração daquele homem, se compadeceu por ele, para que ele fosse cuidado pelos amigos? Olha na nossa vida, agora se põe na sua vida. Quantas vezes você está ferido, machucado, injuriado, com lutas, não conseguindo sair, com lutas de outras pessoas da sua vida, e você e eu, nós nos perdemos às vezes. Esquecemos que Deus envia pessoas do nada, para que a gente fosse cuidado, para que a gente conseguisse chegar na nossa jornada, para a gente poder chegar no propósito. E aqui ele fala assim, no 4, partindo dali, fomos navegando abaixo do rio Chifre, porque o vento era contrário. Gente, o vento já era contrário. Olha como que é difícil. Na nossa vida, a gente também tem isso. A gente tem um trabalho, tem uma escola, tem uma família, que às vezes a gente pensa que tem que ser tudo certinho, do nosso jeitinho, e não é. Às vezes, as situações se viram contra a gente. O vento é o contrário. Você está indo, você sabe que você tem que ir, mas o vento te força a voltar. Essa é a luta também contra as malignidades desse mundo. O vício, a nossa mente que nos perturba às vezes, ela nos engana, ela quer nos fazer parar. Ela quer nos estagnar num lugar e aonde nós não podemos parar. Que o mais interessante é que em toda a palavra de Deus, em todos os homens, profetas, mulheres, Deus fez se movimentar. Pouco ou muito, não importava, mas eles tinham que se movimentar, tinham que ir além, tinham que ir, tinham que seguir, até chegar no propósito que Deus queria. Aí aqui também fala, vou pular para o 7, por muitos dias, navegando vagarosamente, havendo chegado apenas em Quinido, não se permitindo o vento ir mais adiante, navegando abaixo de Creta, à altura de Salmone, e costeando com dificuldade, chegando a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lácia. Também decorrido muito tempo, e sendo perigoso a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo os advertiu, dizendo: Senhores, vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano, e não só para o navio, mas também para nossas vidas. Um ponto. Estamos todos num navio enorme. Cada um individual na sua família, cada um no seu... O espiritual, a igreja. Todos nós estamos nesse grande navio. E aí a gente para pensar. Paulo advertiu. É o que acontece. A palavra de Deus nos adverte, ela nos direciona, ela faz com que a gente pare, com que a gente vá, com que a gente sinta a presença de Deus e nos faz enxergar além daquilo que você consegue focar. Porque na nossa mente, quando estamos com muita dificuldade na vida, com até mesmo uma doença, por exemplo, vamos usar uma doença física. Gente, é difícil uma doença física, a sua mente enxergar lá na frente. É difícil. Você está sem emprego e você sabe que você tem que alimentar a sua família. É difícil enxergar lá na frente. A nossa mente faz a gente parar. Ela faz a gente ficar estagnado. Ela faz a gente se encolher e se lamentar. Só se lamentar. Só se lamentar, só se lamentar. Ora, mas muitas vezes a gente não acredita no que Deus pode fazer além daquilo. E aí aqui no 10, dizendo: Senhores, vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano a nós e às nossas vidas. O oficial, porém, cria mais nos pilotos do que no dono do navio, do que no que Paulo dizia. Olha só, um homem cheio do Espírito Santo, mas que estava preso. Era um preso. Mas era um homem livre de mente, porque ele enxergou que ia dar ruim aquela viagem. E eles preferiram escutar quem
Era do navio, os comandantes, quem era bom naquilo que fazia, no ofício. Aí aqui no 12, como aquele porto não era próprio para hivernar, e os mais deles foram parecer que partiram dali e ver se podia chegar a Fenícia, um porto de Creta que dá para o norte e para o sudeste e ali hivernar. Aí a gente já sabe, soprando um vento forte, acontece que eles ficaram à deriva no mar por muitos dias. Imagina você com fome, com medo, com desespero, com frio. Olha que interessante o que Deus faz também na nossa vida. Aqui, no 20, ele fala assim: não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Olha que riqueza. Gente, quantas vezes acontece isso na nossa vida? A gente está na luta, a gente está na batalha e a gente não consegue enxergar. Parece que não tem luz, no fim do túnel. A gente não consegue focar no que Deus prometeu. E a gente fica sem esperança, esperando a morte. Esperando. Ai, Senhor, vai acontecer tudo de ruim, vai acontecer. A mente trabalhando, ao contrário da palavra de Deus. Por isso é importante ler a palavra de Deus. Por isso é importante degustar a palavra de Deus. Porque você foca, você volta para o foco, você volta para Cristo. Porque se você ficar olhando só a rede social, ou jogos, ou isso, ou aquilo, você vai se perdendo, vai se perdendo, vai ficando anêmico na fé. Muitas vezes também a gente só vive de versículos esporádicos que as pessoas põem na rede social, só a parte bonita. E deleta a parte que ele também tem que se entregar, que ele tem que se obedecer, que ele tem que enxergar que ele é pequeno. E esquece. Tudo posso naquele que me fortalece. Acha que tudo pode. Pegar o marido do outro, matar o outro para pegar o emprego, falar mal do outro, roubar no emprego. Esquece do restante. Não podemos nos focar só num versículozinho pequenininho ali, que é só o que me alimenta, que o meu pecado não está sendo visto. Porque Deus enxerga tudo. Até mesmo quando eles estavam no escuro, na tempestade, não havia luz, não havia estrelas, não havia nada. Eles só tinham o quê? Tempestade. E aí o que a gente cantou? Que a tempestade é de Deus. Que a chuva forte também é de Deus. Que não é só a luz, o sol, o dia lindo azul. Não. Nós não estamos aqui só pelas bênçãos. Estamos porque o Senhor nos prometeu um lugar, além desse aqui, além do seu empreguinho, além da nossa alimentação básica aqui nessa terra, o Senhor nos prometeu um lugar. Ele nos prometeu algo muito, muito, muito maior, que a gente nem consegue explicar para alguém. A gente não sabe como é a Nova Jerusalém. A gente imagina, mas a nossa imaginação não consegue focar tudo aquilo que ela é, tudo aquilo que o Senhor preparou. Porque se uma pessoa que viveu há 100 anos atrás, gente, que morreu há 100 anos atrás, ele nunca que imaginaria que a gente já está vivendo uma era de internet. É a mesma forma nós. A gente não sabe o que é além de tudo isso, o que é além do que o Senhor nos prometeu. A gente só acredita que Ele está fazendo o melhor, que Ele sempre faz o melhor. Porque se Ele construiu esse mundinho aqui, tão bonitinho, cheio de coisinha legal, que a gente aproveita, que a gente degusta, comidinhas tão boas. Imagina lá, que coisas que a gente não vai nem sonhar que existe. E aí o Senhor fala aqui na palavra de Deus, que só tinha tempestade, não tinha mais esperança. Eles perderam a esperança, porque não tinha sol, não tinha lua, não tinha mais nada. Eles não viram nada, só chuva, tempestade, tempestade, tempestade. Vai para a sua luta agora. Às vezes, a nossa luta, a sua luta, a minha, às vezes não é uma luta, como eu falo, um vício. Mas nós nos viciamos em tudo nessa vida. Gente, como a gente vicia em tudo. A gente vicia em internet, a gente vicia em jogo, a gente vicia em joguinhos besta, a gente vicia até naquelas coisinhas que tem no Facebook, aquelas coisas horrorosas que às vezes eu falo, meu Deus, como perde tempo numa besteira dessa.
O diabo não colocou várias coisinhas, detalhezinhos pequenininhos que a gente nem percebe no nosso dia, que nos tira o foco. Não é que a gente não pode fazer, mas nos tira o foco. Aí a gente fala assim, eu não tive tempo de ler a Bíblia. Mentira. A gente teve tempo, a gente perdeu com outras coisas, é diferente. A gente perdeu tempo com outras situações. Não é que a gente não teve tempo de ler. Tem que falar a real. Eu perdi tempo com outra coisa, e não com a Bíblia. Não fui ler a Bíblia. Eu perdi tempo. Eu perdi tempo. Gente, eu ficar sentada numa praia, numa cadeira, juro para vocês, parecia que eu estava perdendo tempo. Eu ficava, meu Deus, como eu estou perdendo tempo. Ai, como é gostoso, né? Ficar sentada. Eu ficava, nossa, parecia que eu estou perdendo tempo. Parece que eu estou perdendo tempo. E é uma coisa simples, mas parece que eu me sentia que estava perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo. E, na verdade, era um tempo que eu podia estar fazendo outras coisas, mas eu sentia que eu estava perdendo tempo. Aí, aqui no 21, havendo estado eles muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse, senhores, deveis, na verdade, ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esse dano e perda. Agora, pois, recomendo-lhes que tenhais bom ânimo, porque não se perderá vida alguma de vós, mas somente a do navio. Gente, aí eu fiquei escutando isso, eu falei, meu Deus do céu, se alguém fala isso para mim, eu já ia cair dura. Porque ia falar, meu Deus, eu ia ficar sem o navio. Como que eu não sei nem nadar, eu já ia morrer ali. Eu fiquei pensando, nossa, Paulo foi muito... Eu fiquei pensando, meu Deus, como Paulo foi... Mas eu não sei como eles não perderam. Eu ficava doida, porque perdeu o navio, o seu foco, o seu ponto. Você imagina, você está perdendo o navio, onde você está em cima. Você está perdendo o navio. Você vai ficar onde? Na água, à deriva, na água. E eles não tiveram medo. Eles ainda falam, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Porque às vezes também na nossa luta diária, a gente perde o ânimo. A gente cansa, a gente perde o ânimo, a gente perde a fé. Às vezes também a gente está acreditando que alguém vai ser liberto da nossa família. Nós nos perdemos. Às vezes a pessoa até está sendo liberta, mas a gente não enxerga. A gente só enxerga o navio, igual eu enxerguei. Só o navio. Ai, meu Deus do céu, vai tirar o navio onde eu estou em cima. E a gente perde a fé. A gente esquece que a pessoa está sendo liberta. Às vezes a gente esquece que o outro que está vendo, que está acompanhando a sua vida, ele está acreditando, olha, ela tem fé maior do que eu. Não vai morrer ninguém. Ela está tendo fé. E aí a pessoa se salva por causa da sua fé, do seu crer em Jesus Cristo. E às vezes a gente se perde no meio da luta, no meio da confusão, no meio do escuro, no meio do acesso. E aqui ainda no 23, ele fala que não ia se perder. No 23, essa mesma noite, um anjo de Deus, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo Paulo, não temais, importa que sejais apresentado a César, e Deus te deu a todos que navegam contigo. Gente, outro ponto interessante. A gente não é sozinho. A gente é acompanhadinho com outras pessoas. Por mais que a gente ache que a gente vive sozinho, não vive. A nossa fé é agregada a outras pessoas. A nossa luta diária é também com outras pessoas. Deus deu a Paulo todas aquelas almas lá. A pessoa, se Paulo falar, só salva eu e o resto fica aí? Não. Paulo creu no anjo. Ele acreditou no anjo. E aí ele fala, portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Ninguém vai morrer. Não vamos desistir dos nossos parentes. Não vamos desistir do filho, do neto, do vô, do tio, deles acreditarem um dia que Jesus Cristo é o Senhor. Pessoas que não são libertas, pessoas que não entenderam a palavra de Deus. Não vamos desistir, eles estão no mesmo navio. Deus te deu essa alma para que você levasse junto. Fosse junto, vai junto, não desista. No caso ali era 200 e poucas almas, mas às vezes no seu barquinho, no seu botinho, tem 1, 2, 3, 4, você não sabe. Não desista, não desista dessas almas. Continue persistindo, persista com amor, fale com amor para essas almas, para ser libertas.
para conhecer o reino de Deus. Aí no 25, portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois creio que Deus há de acontecer como me foi dito. No 26, contudo é necessário que caiamos numa ilha, chegada a 14ª noite, sendo nós ainda jogados de um lado para o outro do mar Adriático, por volta da meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos à terra e lançaram a sonda. E aí no 29, ora, temendo bater no rochedo, lançaram a polpa 4 âncoras e esperaram ansiosos que amanhecesse. Ai, gente, tem vezes que a gente está numa luta tão grande, tão difícil de passar. E a gente só espera amanhecer, porque parece que vai acabar, né? No outro dia, o sol amanheceu, acaba. Amanheceu, acaba. E às vezes não é. A nossa mente nos engana também. Não ia acabar, porque eles estavam num propósito. Paulo tinha um propósito. Deus tinha um propósito com Paulo. E ele tinha que cumprir esse propósito. Ele tinha que ir para essa ilha. Ele tinha que ficar aquele tempo lá. Não dá para pular etapas da vida. Não dá para você sair daqui e ir para um ponto final. Não tem como, do A para o B. Você tem que passar aquele processo, até chegar no B. Até chegar no plano que Deus quer. E aí aqui, eles falam, aqui no 29, ele, ora, também não bateram, aí no 31. Disse Paulo ao oficial aos soldados, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do barco salva-vidas e deixaram cair. Enquanto amanhecia, Paulo recomendava a todos que comessem alguma coisa. Gente, Paulo era maravilhoso, né? Porque já mandava todo mundo comer o tempo inteiro. Come, gente, porque depois ia ficar sem comida. Ia ter que se jogar no mar. E aí aqui ele fala, e hoje no 14º dia, não foi assim, num dia, no outro. 14º dia. São 14 dias de angústia, de sem saber onde ia parar. Eles sabiam que eles iam parar numa ilha, mas não sabia para onde. Não sabia nada. E aí aqui ele fala ainda também, no 37, às vezes também a gente passa por situações de turbulências, lutas, discordâncias uns com os outros, no meio de todo esse processo. No meio de você chegar num propósito. Há lutas, há discordâncias, porque nem sempre a pessoa que está com você, ela está na mesma fé, ela está no mesmo entendimento, ela está na mesma situação. Não, ela enxerga de outra maneira. É um erro também nosso a gente achar que todo mundo tem que enxergar igual, que todo mundo tem que ser igual, que todo mundo... Não dá. Às vezes a pessoa que está no mesmo barco que você, ela está enxergando diferente, ela está vendo uma visão totalmente diferenciada da sua. E é aí onde a gente não pode perder o foco. Aqui no 37, fala assim, éramos ao todo no navio 266 pessoas, saciados com a comida, comeram e aliviaram o navio, lançaram o trigo ao mar, sendo já dia, não conheceram a terra, mas enxergaram uma enseada, como uma praia, e consultar se poderiam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram no mar, largaram também as amarras do leme, então içaram a vela à proa, foram para a praia. Dando, porém, num banco de areia, encalharam o navio. No 42. Então, a ideia dos soldados foram que matasse todos os presos, que nenhum fugisse para escapar a nado. Aí o oficial, porém, querendo salvar Paulo, impediu-lhes dessa tentativa. Se não foi a mão de Deus, gente, não era que o homem era bom, não. Era que foi o Espírito Santo que já tinha prometido a Paulo que ele ia chegar em Roma, que ele ia estar vivo em Roma. E ele não permitiu que matassem todos os presos, porque Paulo era preso, ele ia morrer também junto. E em todos os instantes aqui, Paulo, ele não estava preso na mente, ele estava livre na mente. Ele continuou falando, ele continuou se envolvendo com as pessoas no barco, ele continuou querendo que aquelas almas fossem salvas. Ele não ficou perdido, eu só salvar sozinho, eu sou sozinho, eu sou de Deus, eu vou salvar eu mesmo e pronto. Não, ele quis que aquelas almas também fossem salvas. E aí aqui no 42, no 43, no 44,
Os demais deviam salvar-se, uns com tábuas, outros em destroços no navio, e outros chegaram à terra salvo, nadando. Outra coisa interessante. Muitas vezes também a gente pensa que a pessoa tem que usar o mesmo método que a gente. Nem sempre é. Aqui, para ser salvo, uns tiveram que subir na tábua. Outros foram nadando. Outros, todos eles se salvaram. Mas o mais interessante é que cada um foi de uma forma. Cada um foi direcionado de uma forma. Não é, e se joga todo mundo no mar aí, e quem não souber nadar, morra junto. Não. Uns seguraram em tábuas e outros nadaram. A nossa vida espiritual é assim. Uns, às vezes, se seguram em tábuas. Precisam das tábuas para se salvar. O outro, ele vai nadando, até chegar. É métodos diferentes para chegar no mesmo lugar. Métodos diferentes para chegar ao mesmo ponto. O Senhor fala que a gente não pode ficar estagnado, parado num lugar. Você tem sempre que ir, mesmo que for devagar, vai para frente, vai indo, até chegar no propósito, até chegar no seu propósito, no propósito que Deus permitiu que a sua vida fosse. E aí nós também sabemos que Paulo chega na ilha, e ainda chega lá, a gente pensa, que maravilha, cheguei na ilha, estou livre, né? Estou tranquilo, passei a luta, que maravilha, agora eu vou. Imagina, coitado de Paulo, pensa que ainda foi pegar lenha, ainda a serpente picou ele, os outros olharam e falaram, vai morrer. Paulo só chacoalha a serpente, joga a serpente no fogo, e ele não morre. Olha o que Deus permitiu que acontecesse com Paulo, para que aquele povo cresce, que aquele homem era de Deus. E aí Paulo vai orando por todos aqueles da ilha, para que tivessem curas, libertações. E eles foram recebendo tudo aquilo de melhor, por conta de quem? De Paulo. Outra coisa, gente, quem tem o Espírito Santo, não adianta você querer abafar. Quem tem o Espírito Santo tem. Ele destaca mesmo ele sendo preso. Ele destaca mesmo ele estando no navio encarcerado com mais outras pessoas. Ele destaca porque ele é cheio do Espírito Santo. Paulo era cheio do Espírito Santo. Paulo levou salvação para aquela ilha. Paulo levou a palavra de Deus, o evangelho para aquela ilha. E além de tudo, levou cura, levou libertação. Que difícil. Pensa que a sua vida não é muito diferente da de Paulo. A gente veio também de um mundão, muitos de nós, sem saber. Uns nasceram, mas também tiveram que ter um encontro com Jesus. A nossa vida, ela é feita de lutas e batalhas e dificuldade, mas em todas nós vencemos. Porque o Senhor tem um propósito naquela luta, naquela tempestade, naquele navio que você está achando que você vai perder, que você vai afundar. Não, Deus tem um propósito na sua vida. Essa campanha, gente, ela começou com uma visão totalmente diferente, que foi a de sábado, que para mim complementou a de domingo, que para mim emendou nessa agora. Gente, é uma libertação não só para uma pessoa que está drogada, é uma libertação para nós mesmos, a nossa alma, a nossa mente. A nossa mente, ela fica aprisionada na situação da nossa vida, na dificuldade financeira, na dificuldade com a família. Ela nos aprisiona. E nós não conseguimos enxergar o poder de Deus. O que o Senhor quer no meio daquela luta, o que o Senhor quer no meio daquela dificuldade, e a gente fica com medo, acovardado. Hoje, vamos pegar a nossa luta, vamos olhar bem para ela assim, mesmo que ela seja assim, a gente vai olhar ela bem pequititinha, porque o nosso Deus é maior. Você vai olhar agora hoje para a sua luta e vai falar, sabe aquele meu parente que está drogado, que está me dando trabalho, que está difícil, que eu quero que ele seja liberto? É pequenininho diante de Deus. É pequeno demais para o poder de Deus. É muito pequeno. Porque Deus pegou homens simples, 200 e poucas almas, levou para uma ilha para libertar milhares que estavam lá.
Deus levou por um justo, que era Paulo, por um homem que era de Deus, que estava cheio do Espírito Santo, ele salvou tantos que estavam no navio, como aqueles foram libertos na ilha. Vamos acreditar que Jesus Cristo, Ele pôde te libertar. Um dia, Ele entrou dentro do seu coração. Imagina aquele coraçãozinho esquisito de pedra, que era crenqueiro como o meu era. Gente, eu em tempos antes atrás, eu acho que eu queria bater em qualquer pessoa, por defesa, sei lá, por loucura da cabeça. E eu não levava desaforo para casa de forma nenhuma. Em forma nenhuma. Quem me conhecia antes, meu Deus do céu, Jesus Cristo, eu era insuportável. Eu não levava desaforo. E aí, quando eu fiquei naquela fila, sabe aquela coisa que eu ia falar, mas o Senhor falou, não fala, escuta. Você precisa ouvir, escuta. E eu falei, nossa, é milhares e milhares de pessoas que estão dentro de uma igreja, que são conhecedores, que degustam a palavra, falando mal do pastor, da outra ovelha, falando mal do irmão que está tocando, do irmão que se levantou, do irmão que... Não podemos. Eu falei, Senhor, não pode. Será que não enxerga que Ele está lá no meio? Ele é daquela mesma unidade, Ele é daquele mesmo corpo, e está falando mal do dedo do pé, está querendo arrancar o dedo do pé fora. Não pode. E aí eu observando, eu não falei. Por um milagre de Deus eu não falei, gente. Foi Deus que calou a minha boca, porque eu falo. Eu ia falar, ô mulher horrorosa, irmãzinha, você está feia, irmã, não pode falar mal do irmão tal. Você está falando mal do pastor, você está falando mal do... Nem conhecia o pastor quem era, nem sei que igreja que era, gente. Eu não sabia. Mas eu me conduí por aquele pastor, eu me conduí pela irmã que estava sentada, me doeu. Ouvir a pessoa falando, defenda a sua igreja, defenda o seu pastor, defenda a pastora. Em todos os lugares que você estiver, levantou uma boquinha lá, para murmurar, escuta aqui, fica quieto. Você não sabe, cala sua boca, porque às vezes o diabo ele é tão sujo que a gente se acovarda no nosso... não vou falar nada, porque às vezes não é bom bater boca. Não é, gente, bater boca. É falar, cala a boca, Satanás. Você está falando coisa que não é de Deus. Cala a boca. Engole para você, já que você acha isso, engole para você, eu não quero saber. Defenda. Se levante. Levante a bandeira da Subimos com Jesus, aonde você estiver. Você fala, Subimos com Jesus. Não é só na igreja. É em todos os lugares que a gente está. É na nossa convivência com os nossos parentes. É na convivência com aquele que se desviou. É na convivência daquele que acha que não está desviado, mas ele está dentro de uma igreja prejudicando outras pessoas. Está desviado na mente e no coração. Está desviado. Porque uma pessoa que fala mal do Espírito Santo está desviado. Se a pessoa fala mal de alguém que está tentando levar a palavra, ele está desviado. O coração dele não está em Deus, gente. Não tem como estar em Deus. Se você está num barco que está está o fulano, está o mengano, está a pastora Raquel, eu vou querer jogar a pastora Raquel do barco? Não tem como. Eu estou no barco, vamos nós remar para chegar no propósito. Não tem como eu lançar a Fabi fora, o irmão Augusto fora. Não gosto. Eu não gosto. Você pode não gostar do jeito que a pessoa fala, mas você cala a sua boca. Fica quieto, guarda para você. Se você não gosta, ora em Deus e fala, eu não gosto muito, Senhor, me liberta. Porque você abrir a boca para falar para outro irmão, o outro irmão às vezes não está na mesma fé, aí ele fica calculando, é mesmo, Augusto me tratou mal. O fulano me olhou direito, porque a pessoa às vezes não está na mesma fé, não está no mesmo barco. Está no mesmo barco, mas não está entendendo. Como eu aqui não entendi. Falei, Senhor, se Paulo falar para mim que ia se perder todo mundo e o barco, aliás, ia se salvar todo mundo, mas o barco não, eu ia ficar morrendo de medo. Pronto, eu estou ficando sem o barco. Eu ia ficar. Aonde que eu vou me segurar, meu Deus? Eu ia ficar. Aonde eu vou me segurar? E o Senhor falou, mas vai ser salva. E eu não vi além daquilo. Eu não ouvi além daquilo. Eu fiquei focada no navio. Eu fiquei focada na história. Olha como é importante a gente saber o que fala. Às vezes calar é bom. Às vezes você guardar para você é ótimo.
Se a sua opinião for contrária, for uma opinião que vai machucar alguém ou que visa uma outra pessoa que está no Espírito Santo, que está tentando, está lutando. Às vezes não é nem uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que está tentando ser liberta. Outro ponto, se a pessoa está tentando ser liberta, a pessoa está se esforçando devagarinho, tentando ser liberta, ou de um vício, ou de qualquer uma outra coisa, você fica olhando e fala, olha lá, fulana, olha lá, ela está fazendo errado, olha lá, ela usou o cigarro aquele dia, olha, ela usava 50, aquele meio que a coitada fumou, por fraqueza, você fala para todo mundo, aí ela fumou meio cigarro que eu vi, não precisa. Falei, irmã, vamos orar mais para esse bituquinha se tornar nada. Não fica colocando no ouvido das outras pessoas que você convive aquele veneninho seu. Porque acontecia. Gente, acontecia. Aconteceu comigo também. Acontecia. E aí, se você não está na mesma fé, no mesmo entendimento, a pessoa que está do lado caiu, que falou, está lá, em pezinho, bonitinho, falando mal de outro. Está falando mal de outro. Já escolheu outra vítima para ele falar mal. Não se perca. Se você escutar falar mal da igreja, falar mal da pastora, falar mal do irmão que está vindo com você para a igreja, se esforçando para tentar ser liberto, defenda. Defenda. Fala, olha aqui, irmão, eu não sei nem de onde você é, ou você é parente meu, é de sangue, eu posso falar. Fica quieto. Guarda para você sua opinião. Eu não quero saber. Guarda para você sua opinião. Eu não tenho interesse nenhum em saber o que você quer. Ou o que você tem a dizer. Para mim não me interessa, eu tenho minha fé. Já que você tem a sua fé, então vai seguir o seu caminho. Defenda um irmão. É importante a gente se defender. Nós somos um corpo. Como que eu não vou defender a minha mão, não vou defender a minha cabeça, não vou defender... A gente se protege, gente. Quando vem alguma coisa em cima da gente, a gente se protege. Proteja, porque somos um corpo. Proteja o irmão que está do seu lado. Proteja o irmão que vem na igreja com você. Defenda o outro. Fala, está falando mal do fulano. Para de falar mal do fulano. Coitado, às vezes está tentando se libertar. Está fraco em Deus. Não está entendendo ainda a palavra, não está compreendendo direito. Ora por ele, mas não fala mal. A palavra de Deus, ela é muito correta, ela é muito certa em tudo. E se você tiver dúvida, vai para a palavra de Deus. Senhor, eu estou vendo uma coisa errada que eu não estou gostando. É o meu olhar, porque o meu olhar às vezes não é bom. Vou olhar a palavra de Deus, vou ler a palavra de Deus, porque o Senhor fala conosco pela palavra. O Senhor fala conosco e nós falamos com Ele quando oramos. Vamos crer só pelos nossos entes queridos, pelos nossos parentes, pela pessoa que você veio hoje trazer a vestimenta, trazer a foto. Vamos crer por nós também. Para a gente também, quando essa pessoa for liberta, a gente não ficar doido. Ela foi liberta, ou não enxergar. A pessoa foi liberta, a minha mente também foi. Graças a Deus, daqueles traumas, tudo que a pessoa fez eu viver. Para a gente também ser liberto. Porque a luta do irmão, ou a luta daquele seu parente, é difícil, causa traumas. A gente acaba não acreditando na pessoa mais. Se a pessoa mentir, a gente não acredita. Aí a pessoa foi liberta, a gente continua não acreditando. Continua não acreditando. É a nossa mente que tem que ser liberta também. O irmão do lado e nós também. O parente e nós também. Porque o medicamento é para ele e para nós. Nós não somos perfeitos. Nós estamos nessa terra ainda aprendendo a andar com Cristo, a entender mais dele, a compreender mais dele, a sentir mais ele, a entendê-lo melhor, a viver ele. Se a gente quer viver ele, então temos que ser igual a ele. Ele não falava, vinha o leproso, não vou te curar não. Ele curava. Ele colocava a mão nos enfermos. Ele fazia o lodo nos olhos do cego. Não importava se eles iam voltar ou não, agradecer. Mas ele fazia por amor, por compaixão. Então temos que ter essa compaixão, esse amor. Mesmo que a pessoa não agradeça por fim. Mesmo que a pessoa um dia foi para outro lugar. Foi para longe. Você fez a sua parte em Deus. Você creu por aquela vida. E o seu galardão é no céu. Não é aqui nessa terra. Porque achar que o fulano tem que voltar para me agradecer. Gente, não volta. Muitas vezes não volta. Muitas vezes nem vai lembrar que foi você que orou.
Detalhe, ele vai falar que foi ele que foi maravilhoso, que Deus libertou ele. Não enxerga. A gente já viu isso aqui. A pessoa não enxerga que foi liberto pela oração de alguém, pela oração da pastora Cláudia, não enxerga. A pessoa acha que ele era maravilhoso e que ele foi liberto. Ele não enxerga que foi por oração de outra pessoa. Mas não importa, porque Deus está vendo. O Espírito Santo está vendo. Jesus está vendo o que você está fazendo. Mesmo em oculto, sem querer nada, lá por trás, assim, escondidinha, orando no seu quarto. Ele está vendo. Então, entrega hoje, não só o seu ente querido, entrega a sua mente, para que ela também seja sarada. Para que quando a pessoa que você está trazendo, que você veio orar, que você veio trazer as vestes, ela for liberta, você também seja liberto. Porque quando a pessoa era mentirosa, você não vai falar, ele, não sei se ele está mentindo ainda. Não, ele foi liberto. Eu acredito, Senhor. Eu acredito em Ti, Senhor. Eu quero ser liberto junto. Eu quero ser liberta junto com a pessoa. Vamos crer, igreja? Amém. Que a gente vai interceder por essas vidas e essas vidas vão ser libertas e nós também. Porque, a gente acha que porque a gente está na igreja, porque a gente não precisa de libertação. Precisa. Porque a gente anda nesse mundo e a poeira vai grudando. A sujeira vai grudando. E se a gente não tem esse tempo para se limpar, vai grudando, vai encrostando. O tempo, esses cultos, as lives, é essa limpeza que a gente faz na nossa alma, no nosso modo de ser, no nosso modo de agir. Toda essa palavra não é em vão. Tudo que sai do altar não é em vão. Tudo que sai da live não é em vão. Ela sai por um propósito, ela sai para libertar, ela sai para limpar, ela sai para corrigir, ela sai para pôr discernimento na pessoa, ela sai e ela volta, ela bate naquela pessoa e ela entra, ela penetra e ela corrige. Não é em vão. Não vamos achar que uma campanha é em vão. Não é em vão. Ela é simples, é numa igreja simples, é de pessoas simples, mas tem amor, tem verdade, não tem mentira. Ela tem verdade, ela tem propósito. Quando a pastora foi dirigida, eu falei, meu Deus, era para libertar eu acho. Porque a nossa mente, ela vagueia no mundo do, sei lá. Ela vaga por outros lugares. Gente, a nossa mente ela é terrível. Vai pensando aí agora, a sua mentezinha está indo lá no seu problema, ela está indo lá na casa do fulano, ela já está indo não sei aonde. Ela vaga, ela fica flutuando. E aí, se você não trata a sua mente, a gente fica ansioso, a gente não sabe mais nem onde está, a gente quer saciar aquela coisa que a gente não consegue saciar, a gente não consegue libertar e ser livre de dentro, mesmo estando preso no problema, a gente ser livre de alma, ser livre para levar o evangelho, mesmo estando preso, encarcerado naquele problemão que você está agora. Aquela dificuldade financeira, aquela falta da família, aquele parente seu, irmão, filho drogado, aquela luta do seu neto. Às vezes você fica tão aprisionado que não consegue ver o poder de Deus, que não consegue ser livre de alma. Então vamos ser livres de alma. Mesmo a gente estando na luta, na dificuldade, na tempestade, a gente vai saber, Senhor, Tu estás comigo. Tu está comigo, Senhor, eu sei. Mesmo que eu não esteja enxergando, mesmo que eu não estou enxergando, aonde você quer que eu chegue? Você está comigo. Senhor, você está comigo. Esteja comigo em todos os instantes, Senhor, para que eu possa chegar no propósito que Tu me enviastes. Amém, igreja? Amém. Por hoje é tudo. Minha pastorinha, que ela vai orar pelos enfermos, por tudo. E muito obrigada. Parabéns. Aleluia. Glória a Deus. Estava gostoso, né, gente? Estava muito bom, bem esclarecedor, bem gostoso. Deus falou com você? Amém. Também, né? Uma parte que Deus falou comigo foi que uns chegam em cima da tábua, outros vão chegando nadando. Verdade, né? Tem tantas doutrinas diferentes, né? Mas nós estamos chegando, não sei nem como, gente. Acho que nós estamos chegando boiando. Mas eu quero chegar no céu, amém?
Glória a Deus. E outra coisa, né, que me chamou a atenção, me fez lembrar muito, que o cara sai de tantas enrascadas e é uma víbora, né? Daí eles falam assim, ó, esse cara aí deve dever muito para os deuses, porque deve ter aprontado muito para tanto azar um atrás do outro. Você anda meio assim, poxa, a turma vê tanto azar um atrás do outro que vão pensar que eu estou, né, ruim com Deus, mas estou não. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, gente? Aleluia. Já recebi a foto das crianças lá em cima, mas estou vendo uns guris tudo andando por aí. Meu Deus, mas deram açúcar para a criançada, e açúcar, né, como dizia lá no Alemanha, deram açúcar para a criançada, estão toda rodando por aí, né? Oh, meu Pai do céu. Cadê as roupas, gente? Do pessoal que você fala assim, não tem solução, igual falou na palavra. Quem trouxe uma peça de roupa aí? 1, 2, 3. Gente, vem da irmã Rita, só 3. Eu vou lembrar um testemunho que a pastora Cláudia sempre contava. A irmã Rita, ela veio para a igreja, subimos com Jesus, aceitou Jesus. Os seus filhos ainda eram muito pequenininhos. A Alessandra, eu até levei um choque que a irmã Rita tinha a Alessandra quando eu era criança. Você já nasceu na igreja, mas mesmo assim eu levei um choque que a irmã Rita tinha 3 filhos, não eram 2. Depois veio o Célio, para enfeitar mais ainda. Mas, cadê o Célio? Levanta a mão, meu Deus, mas tem gente que não levanta a mão, não glorifica. Cadê o aleluia, pessoal? Aleluia! A pregadora foi pregando, eu falei, mas só eu ficar gritando aqui não vai ficar bom. Todo mundo no silêncio, né, Simone? Cadê o aleluia? Aleluia! Hoje eu estou cri-cri. Se ela falou que ela é cri-cri, eu também estou. Daí, pessoal, quando a irmã Rita veio, o marido dela não era convertido. E era safado ele. Ele está aí não, né? Vai falar para ele assistir depois que eu falei que ele era safado. Aí ele era mesmo, gente, ele era terrível, ele até foi embora de casa. E a irmã Rita, todas as campanhas que tinha, de sábado, de domingo, ela trazia uma foto dele. Na verdade era um quadro. Aí um dia a pastora não aguentou. No púlpito ela falou assim, meu Deus do céu, vou me apaixonar por essa coisa feia. Ela falou, né, irmã Rita? E a irmã Rita chorava. Aí uns anos antes de comprarmos a igreja o terreno lá do Balneário Mar Paulista, a pastora teve uma revelação. E ela sonhou, lá era tudo diferente, era um lugar muito feio, quem trabalhou lá lembra muito bem, era outro lugar. E a pastora sonhou com o marido da irmã Rita, que ele era um caso, gente, perdido. Um homem muito educado, acreditava na oração do missionário, da pastora, muito educado, mas perdido. Não é verdade? Os irmãos estão aí para comprovar. Daí um dia a pastora teve um sonho, uma revelação. Ela falou, isso é revelação. Ela sonhou que nós tínhamos uma igreja e tinha as portas de madeira assim, assim, assim. No sonho ele era convertido. A pastora Cláudia era meu arquivo, eu deixava com ela metade das informações, então vocês têm que me ajudar a lembrar dessas informações. E ela sonhou que ele estava convertido, ela sonhou com as pessoas em volta, o que ia acontecer. E, gente, foi batendo todas as coisas. Ela falou, Kel, esse homem vai se converter. Eu comecei a rir, porque ele era um caso perdido mesmo, gente. E nós tivemos a igreja do Balneário Mar Paulista, fomos construindo depois de anos. A pastora olhou as portas, aquele homem que veio para Jesus, aceitou Jesus até em outra igreja, na ocasião. Foi batizado em outra igreja. A pastora falou, mas ele vai ser nosso. Ela via as portas, falava, eu lembro do sonho que esse homem vai ser nosso e convertido. Gente, não é que se cumpriu? Quando a igreja do Balneário ficou pronta, aquele homem já estava conosco e passando a fazer parte. Daí a pastora brincava com a irmã Rita, valeu a pena ela trazer o quadro durante décadas. E o homem aceitou Jesus. Ele é fácil? Não é não, eu acho que ele está em cima da tábua também indo. E a irmã Rita vai nadando atrás. Mas não é fácil, gente. Mas ela conquistou a libertação dele, perdoou algo que a Simone falou. Deus teve que trabalhar nela também, toda a família, para perdoar ele. E o trabalho foi completo. Estou falando isso porque você vai lutar por alguém agora. Ou estou enganada? Vai lutar? Você
Você está assim, eu não acredito. Aí eu também não, pelas certas pessoas. Até falo, Senhor, liberta bem longe de mim. Não quero passar pelo processo de libertação dessas pessoas. Você já falou isso também para Deus? Liberta-la. Deus, dá esse trabalho para o pastor de outra igreja. Quantas vezes, gente, as pessoas vinham falar assim para pastor e para mim: olha, eu aceitei Jesus com vocês, mas vou batizar na outra igreja. A pastora falava: ai, glória a Deus. Eu vim falando com o Senhor, sabe, Deus, tem certas pessoas que o Senhor tirou da minha igreja, continua deixando elas na outra igreja, Senhor. É sério, gente, é sério. Então eu entendo você que está assim, eu quero que a pessoa seja liberta, mas bem longe de mim. Mas, gente, quanto mais a gente pede para ser longe, mais se aproxima. É igual um tal de bumerangue, que ele vai e o bicho volta, sabe? Então, vamos falar hoje diferente. Senhor, eu quero libertação da tua maneira, do teu modo, nos teus propósitos. Aleluia. Glória a Deus. Gente, eu estou tão feliz que eu ergui a mão, estou vendo um monte de gente erguendo também para ganhar a guerra. Como Moisés, o povo de Israel ganhava a guerra, com Moisés com as mãos erguidas. Um dia minha mãe estava com muita dor nos braços. Eu falei: mãe, quando eu prego, a senhora não precisa se doar tanto, não precisa erguer tanto os braços, porque a coluna vai embora. Eu amava muito, gente, e eu não queria que ela se machucasse em nenhum momento. Aí ela falou: Kelzinha, vamos fazer a prova? Eu vou passar uns cultos com a minha mão abaixada e você vai ver a diferença. Gente, era nítido. Vocês murchavam por completo. Mas quando aquela mãozinha erguia no banco e aquele glória saía do banco, a igreja era contaminada com o poder de Deus, contagiada com o poder de Deus. Que tal você ser essa mãozinha? Que tal você ser essa mão erguida, estendida? Para que quem está trazendo a palavra ganhe a guerra, para quem está no louvor ganhar a guerra, para quem está tocando conseguir vencer as obras da carne. Que tal você ser essa mão estendida para os enfermos ser curado enquanto tem oração da fé? Que tal você ser essa mão estendida para que nós possamos ganhar a guerra? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quem tem alguém que você quer agora que o Espírito Santo visite da maneira dele, da maneira de Deus, que o Senhor visite agora, para tirar das drogas, do homossexualismo, do adultério, da casa da amante, da promiscuidade, dos jogos de azar, dos vícios de tudo quanto é espécie, vício da pornografia, que você quer alcançar para tirar do mundo do crime, meu Deus, do mundo dos roubos. Você quer alcançar agora aquela pessoa que está desviada, aquela pessoa que está se embebedando, e você está aqui para guerrear por ela. Lembra de alguém. Se você tem alguém ou muitas pessoas hoje que você quer guerrear, levanta a sua mão. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Olha que exército bonito aqui. Olha só que lindo. Quando você levanta a mão, quando você crê, eu posso dizer para você: maior os que estão conosco do que estão contra nós. Veja que o exército do Senhor já se levanta, porque a tua causa é para que outros nomes estejam escritos no livro da vida, é para que pessoas sejam libertas, é para que jovens saiam da promiscuidade, homens e mulheres saiam da garra do diabo, para que o espírito de pedofilia seja agora repreendido, para que o espírito do mal seja repreendido na vida de alguém. Você está agora liderando essa guerra contra o diabo na tua casa, nos teus familiares, nos entes queridos, para que não seja assinado um papel de divórcio num casal que se ama, um casal que é de Deus. Você está com a sua mão estendida para que um pai de família volte para casa arrependido e transformado, para que uma mulher seja agora transformada em Cristo. Você está levantando as mãos para que o espírito das drogas seja repreendido. Aleluia. Você está crendo, aleluia,
você está declarando vitória sobre a vida de alguém, você está declarando salvação, você está declarando libertação, porque você crê, aleluia, no nome poderoso de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vocês querem vir para frente? Quem quer vir para frente guerrear, venha. O Augusto vai mais para trás e vocês invadem a frente agora. Você que está com propósito de libertação, você que está com propósito de ver uma vida liberta, você que está com propósito de alguém ser salvo, de um casamento ser salvo, você que está com propósito de ver crianças crescendo em um lar realmente transformado por Jesus Cristo, aleluia. Você está crendo por alguém, você está aí com alguém no teu coração, aleluia. Sabe, queridos, no domingo passado, eu estava numa hora do culto, quem pregou domingo passado foi o Rodrigo. O Rodrigo foi bem usado por Deus, porque o que ele falou, a gente foi sendo tocado. E eu comecei a chorar naquele momento, que eu lembrei minha mãe falando assim, Kelzinha, na última semana dela, o Senhor sempre me coloca para orar por duas pessoas que eu amo muito. E eu já estava até parada, mas de repente Deus colocou de volta no meu coração, e todas as vezes que eu oro para essas duas pessoas, eu choro muito. Na última semana dela, e Deus fez eu lembrar ali na hora da pregação. Daí, quando eu estava voltando para casa, já do segundo culto de domingo, eu falei, eu não vou deixar para amanhã, porque amanhã eu vou esquecer. Eu mandei recado para essas duas pessoas e falei, certinho, minha mãe orava por você e por tal pessoa. Todas as vezes. E na última semana, ela chorava sem sentir por você. Cuida da tua alma. Eu sei que você está falhando com Deus, mas cuida da tua alma, não deixa as orações serem em vão. Falei para as duas pessoas. As duas pessoas me agradeceram muito, uma diferente da outra. E uma falou assim, Kelzinha, não se preocupe, eu não estou fazendo besteira. Mas obrigado pelas palavras que você trouxe sobre a Clau. Gente, eu entendi que eu tenho que continuar. Eu entendi que eu tenho que continuar intercedendo por almas. Teve um caso também, a gente vê o testemunho da Ritinha, quanto ela é grata, a transformação que Deus fez dentro dela, mesmo ela sendo uma mulher de Deus. Mas uma pessoa que fez parte da família dela, minha mãe falava naquelas últimas semanas, últimos meses, ela falava, Kelzinha, eu tenho que conversar com aquela pessoa. Eu falava, mãe, por quê? Ela falou, Kel, não vai dar tempo. Se eu não falar com ele pessoalmente, não vai dar tempo. Eu achei que ele ia morrer. Olha que interessante. Eu achei que ele fosse morrer, gente. E eu não ajudei ela a chegar até a casa dessa pessoa. Nós fomos a Rio Claro. E eu não consegui ajudá-la a chegar na casa desse homem. Gente, depois disso, parecia que tinha... Eu falava assim, Rita, não era ele que ia morrer, era a Clau. Ela tinha que dar o recado de Deus. Ela falou, se eu chegar até ele, ele vai ser transformado. Mas se eu não conseguir, não vai dar tempo. Gente, eu acreditava que era ele que ia partir. Com toda a minha força, eu acreditava que era ele. Mas o Espírito Santo falava para ela que não ia dar tempo. Ela também chegou a pensar que era ele. Passou um tempo, parecia que ele estava bem e que era algo na nossa cabeça. Mas passou um tempo, gente, essa pessoa caiu muito feio na fé. E não deu tempo. Eu estou falando porque talvez você está achando que é para outra pessoa, que não vai dar tempo, mas a missão é tua. E hoje você tem que levar com toda a tua rapidez
a tua fé. A Ritinha, ela fala assim: Kelzinha, eu não ligo de morrer igual a Cláudia, mas eu preciso levar todos os meus filhos para o conhecimento que eu tive quando eu estive com vocês. O que Deus fez comigo, eu quero que faça com eles, mesmo eles sendo conhecedores e praticantes da palavra de Deus. Eu preciso passar isso adiante. E eu vi que no início vocês estavam, ano passado, com essa mesma vontade. Só que na Ritinha eu não vi passar a vontade dela. Em mim também não. Mas na maioria de vocês eu vi estacionar a vontade. E hoje, eu não sei se eu vou orar pela sua filha, pela sua mulher, pelo seu marido, ou por você. Porque o que já está prescrito por Deus é através de vocês. E eu vou pedir hoje para Deus te dar sabedoria, para Deus te dar capacidade, para Deus te dar velocidade, para Deus não deixar você perder tempo, porque pode ser a última chance através de você. Porque se Deus te capacitar agora, essa história vai mudar. Se Deus te der inteligência no meio de tantos traumas, minha irmã, as coisas vão ser mudadas. Se Deus liberar o perdão em você, aquela vida vai ser alcançada. E talvez, se você agir melhor do que eu, você pode ajudar alguém a chegar nos planos do Senhor. Talvez você está tão vendo o próprio umbigo, está esperando a libertação dos outros, vendo o seu próprio umbigo. Igual eu fiz. Eu não ajudei ela a chegar na casa que era 2 quadras. 2 quadras. Hoje você vai falar: Senhor, orienta-me. Sabe, um erro nosso é medo que os outros vejam o nosso erro, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Aí a gente se empodera tanto, que Deus não usa. A gente fica tão cheio da razão que Deus não usa a gente. Mas a gente quer ser usado por Ele. A gente quer chegar nos objetivos de Deus. Com as poucas capacidades nossas, a gente quer fazer a diferença. A gente quer ver vidas transformadas. Só que daí quando você chega em casa, parece que você exagerou na igreja. Parece que você pensou: nossa, não era tão forte assim. Puxa, não era tanta tragédia assim. Porque o diabo, ele nos engana, não é verdade? É igual quando você está com uma diabetes alta, você come uma coisinha doce e fala: mas não era tão forte assim. Assim é o pecado. Poxa, eu acho que a pastora colocou coisa na minha cabeça, a irmã que pregou, o irmão que orou. Não fomos nós, foi o Espírito Santo que falou para você: é forte. É algo que vai realmente destruir se você não tiver tomar atenção. E Deus hoje vai te colocar essa agilidade nos pés, nas pernas.